Olá, seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos RC. Meu nome é Mário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de Programação Linguagem C. A aula de hoje corresponde à aula de número 8, tá? Onde eu irei falar sobre operadores aritméticos e operações com reais. Na aula passada eu falei sobre o mesmo tema, de operadores aritméticos, só que com operações com valores inteiros. Hoje eu vou falar de operações com reais. Então você já pode ir para o seu ambiente de desenvolvimento, tá? Eu vou aqui para o Falcon C++. Você já pode então começar a beber o seu café, tá? Então vamos lá. Você pode abrir logo um arquivo C, tá? Eu já deixei aqui um esqueleto do programa em C com a inclusão da nossa biblioteca de funções de entrada e saída e com a nossa função principal, a função main, é a função indispensável para o funcionamento de um programa. Então vamos lá. Vou falar sobre operadores de multiplicação, de subtração, o de adição, né? Também irei falar sobre divisão e resto da divisão. Sendo que esse último aqui, resto da divisão, ele não deve ser aplicado, né? Não faz sentido a gente aplicar em valores reais, tá bom? E a divisão tem uma diferença para valores inteiros, né? Em valores inteiros, resto da divisão era um outro valor inteiro. Em reais, não. Divisão é uma divisão fracionária. Valores reais têm a mesma característica que valores inteiros. Toda operação realizada com valores que são da família dos reais, ele vai então retornar outro valor que é então real, tá? Segue essa mesma característica de sempre ter como retorno, né, valores que são da sua mesma família, que são os reais. Então vamos lá. Vou começar aqui apagando essa parte. E vamos lá. Vou declarar então variáveis do tipo float. Vou declarar aqui uma variável A, B e resultado, né? Resultado. Ok. Vou pedir para o usuário entrar com esses valores, tá? Então vamos lá. Informe dois valores. O usuário então vai informar dois valores. Eu vou fazer a leitura desses valores. Em uma única função de entrada, scanf, fazer aqui, porcentagem F, vírgula, agora A, e começar novamente B, ok? Então aqui, eu estou realizando a leitura de dois valores, né? Porcentagem F, essa primeira leitura eu irei armazenar o valor no endereço da nossa variável A. Já esse segundo formato de leitura, quando eu realizar a leitura desse valor, será armazenado no endereço da minha memória da minha variável B, ok? Então logo depois vamos realizar a soma desses valores. A minha variável resultado vai receber então A mais B. E aí é só eu exibir o resultado dessa operação. Soma igual a porcentagem, vou formatar aqui a saída. Ponto F, o que? Resultado. Ok, ponto e vírgula. Vamos compilar e executar. Vai demorar um pouco. Vamos ver, vamos. Ok. Informe dois valores. Então vou digitar 10, o que? 10,59. Vou dar espaço ou enter, tá? E aí eu vou digitar o segundo valor, 67,40. Então vamos lá. Soma 77,99, tá? Então consegui fazer a leitura desses valores da mesma forma, tá? Que eu faria com um scanf para cada valor. Eu posso fazer com um único scanf, eu posso fazer a leitura desses valores. Ele vai ler esse valor 10,59, encontrou um espaço, ele para de fazer a primeira leitura e vai para a segunda. E no momento que ele encontra outro espaço, ele para de fazer a leitura. Como não há mais leituras a serem feitas, ele parte então para a outra instrução, que é a da soma entre esses valores. Então você pode conferir que 10,59 mais 67,49 é igual a 77,99, quase 78, mas não é, ok? Então também vou querer que o usuário agora faça uma subtração entre esses valores. Então eu vou colocar aqui subtração. Vou mandar compilar e executar. Vou digitar aqui
101,67, vou dar Enter também, ó, e eu digito outro valor, 49,56. E aí? Subtração igual a 52,11. Tá vendo? Tá executando da mesma maneira e sem nenhum problema. E retornando então valores que são o que? Reais, tá? Se eu estou realizando operações com valores reais, o resultado dessas operações então também serão reais. Vou realizar a multiplicação, vou mostrar um de cada vez. Realizar a multiplicação, alterar a mensagem, multiplicação, sem acentuação, tá? Quando eu for falar sobre char, exclusivamente o tipo char, eu vou falar sobre regionalização, e aí a gente vai poder então utilizar acentuação. Então eu vou compilar e executar, e olha aqui, digite dois valores. Eu vou digitar o que? 34,67 e 2,15. Quero a multiplicação entre esses valores. Eu vou conferir aqui, tá? Vou abrir então a calculadora e vou fazer essa operação. É 34 o que? 67. E aí eu vou fazer o que? 67,15 para ver então o resultado. O resultado é igual a 74,5405, exatamente o mesmo valor. Então está funcionando corretamente, perfeitamente. Então vamos agora para outra operação. Vamos agora para a divisão. Na outra aula, na aula anterior, você percebeu que existe então a divisão inteira. Aqui a divisão é fracionária. Vou só mudar o operador para divisão. Então vamos lá, compilar e executar. Vou digitar aqui um valor de mais ou menos 108,50 e vou dividir esse valor por 10, tá? E aí a divisão é igual a 10,85, sem nenhum problema. Eu falei que não faz muito sentido utilizar então resto da divisão para valores reais. Não faz sentido algum você aplicar resto da divisão a tipos de dados que são da família dos reais, né? Float ou Dumble, tá bom? Então não faz sentido, eu não vou mostrar isso. Então a nossa aula de hoje ela se encerra por aqui. Então essas duas aulas foram só para mostrar os operadores e como eles se comportam com diferentes tipos de dados, com os tipos de dados da família dos inteiros e também com os tipos de dados da família dos reais. Então é isso aí, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Eu queria agradecer a sua presença, tá? Queria falar para você que daqui a pouco tem mais uma aula onde vamos falar sobre o tipo de dado char. Observem que eu falei aqui sobre a família dos inteiros na aula anterior, hoje falei sobre a família dos reais e na próxima aula vou falar sobre então a família dos caracteres que possui um único tipo de dado, que é o char, mas que por sua vez é muito curioso porque ele tem algumas características bem interessantes, né? Vamos também falar sobre tabela ASCII e vamos também falar sobre a regionalização nessa próxima aula. Então você não pode perder, tá bom? Então é isso aí, tchau, fique com Deus e até a próxima aula.